Porque nós sabemos que é uma rica oportunidade falar desse evangelho, o qual tem poder para libertar, transformar e salvar. Eu sempre costumo dizer que o maior bem que eu e você podemos ter é a salvação eterna. Eu sei que muitas vezes nós queremos algo mais. Claro que é bom conquistar casa, carro, esses bens materiais. Mas a Bíblia diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder? Sempre, sempre, o projeto de Deus é a salvação da nossa alma. E quando eu recebi o convite para estar aqui, na hora eu falei até para a diaconisa, na hora me veio falar sobre família. Porque a igreja, quem não quer ver a sua família salva? Quem não quer ver ela transformada? E ainda mais, porque depois da transformação sempre vem os dons. Aí quem não quer ver um parente seu que muitas vezes está distante do Senhor Jesus, quem não quer ver ele pregando, louvando, evangelizando, dobrando o seu joelho diante da presença do Senhor e dizendo: eis-me aqui, Senhor, não envia outro não, envia a mim. É por isso que nessa noite eu quero falar com você sobre família. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, no capítulo 30. Vai falar sobre quando Ziclag, uma das cidades, a qual Davi teve durante 1 ano e 4 meses, quando fugiu de Saul. Vai falar de quando ela foi saqueada pelos amalequitas. Quem conhece essa história, igreja? Amém? É uma história muito bonita. Né, pastor? É uma história muito forte. Quem encontrou diz amém. E fala assim, ó. O título da minha tá: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinha ferido a Ziclag e a tinha queimado a fogo. E tinham levado, ó mesmo, o que é que aconteceu? E tinham levado cativa as mulheres e todos os que estavam nela, pequenos como grandes, e a ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Diga assim, igreja, cativos. Vamos continuar, viu? Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Será que não choraram? A pessoa chorar tanto para não ter mais força para chorar. Aí fala: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor.
Todavia, Davi se fortaleceu em que, igreja? Quem vem nessa noite se fortalecer no Senhor? Fecha teus olhos. Vamos orar pedindo ao Senhor que continue falando conosco. Aleluia. Ao chegar nesse lugar, Senhor, os teus servos estavam cantando sobre o Espírito Santo. Porque nós sabemos que o teu nome é grande em toda a terra. E nós sabemos que o Senhor enviou o Espírito Santo para ficar conosco. E a palavra do Senhor, ela é perfeita. Porque o Espírito Santo é Paracletos. É aquele que é chamado para estar junto. Então nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo. O Senhor que tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo, da morte. Nessa noite eu quero te pedir, o ambiente é teu, pode passear no lugar, pode tocar nos corações, pode fazer, Senhor, morada, porque quando o Senhor toca, há uma libertação, há uma transformação, e foi por isso que nós viemos nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, para cada vez mais agradecer, engrandecer e adorar o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. O ambiente é teu. Continua falando conosco, porque o Senhor tem o poder. Usa a tua serva nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando eu cheguei, o irmão estava cantando: eu navegarei no oceano. Aleluia, Jesus. Navegar no oceano. Ao Deus do meu amor, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende. Ele te compreende sem nenhuma explicação. Declara. Essa noite, Senhor, que nasce como fogo, aleluia, e enche-me de novo. Tu és santo, Senhor. Igreja, quando eu cheguei, o ambiente estava tão preparado, tão gostoso. Eu acabei de ler a história de Davi, uma das histórias de Davi. Porque se tem um homem que foi conhecido como segundo o coração de Deus, foi quem, igreja? Davi. E quando eu olho para Davi, igreja, desde mocinho, desde moço, Davi tinha uma tarefa que Davi sempre estava a fazer. O que era? Apacentar as ovelhas. Apacentar ovelhas. E quando Davi é chamado para apacentar ovelhas, a Bíblia aqui não relata qual foi o tempo, qual foi a época. Mas eu acredito que Davi era muito moço, mas já cuidava de quê? Das ovelhas.
Porque tem coisas que vêm para nós cuidar, que tem coisas que vêm para a nossa mão, que desde pequenininho nós temos que saber fazer o quê? Cuidar. E pense uma coisa que Davi fazia com excelência. Os irmãos mais velhos, tinha Eliabe, Abinadab, homens de guerra, Samar. Mas Davi ia fazer o quê? Apacentar as ovelhas. E a Bíblia diz que quando Davi estava apacentando as ovelhas, ele mesmo vem dizer depois que apareceu um leão. Apareceu um leão. E a palavra do Senhor vem dizer que o leão, ele roubou uma das ovelhas do seu aprisco. E o que Davi faz? Davi fica olhando, né? Davi diz, e agora? O leão foi-se embora com a ovelha. Ele fala isso, igreja. O que é que Davi faz? Davi vai e luta contra o leão. E quem prevalece? Quem? Davi. Davi prevalece. Por quê? Porque Davi diz, ei, as ovelhas que foram me dadas, as ovelhas que foram dadas para mim cuidar, eu não vou deixar o inimigo roubar, porque aquilo que o Senhor me deu é meu. Eu não vou deixar o inimigo roubar. Interessante. Tem alguns estudiosos que falam que além de ser as ovelhas mancas, as ovelhas que não servia para muita coisa, não era, pastor? Eram as ovelhas rejeitadas. Mas quando vem o urso, vem o leão, Davi vai e luta. Vem o urso, Davi vai e faz o quê? Eu vou lutar. Porque as ovelhas podem ser rejeitadas, as ovelhas podem ser mancas, mas o que foi confiado na minha mão é para mim lutar, é para mim guerrear. O inimigo não vai roubar, o inimigo não vai tirar, porque o que foi me concedido para batalhar, eu vou lutar por eles. Pergunta pro teu irmão: tem alguma coisa que foi te dado para tu batalhar por ele? Tem algo que foi nos dado para batalhar por eles. E sabe o que eu acho interessante? É que Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão. Talvez ninguém soubesse que Davi enfrentou o urso, que Davi enfrentou o leão, mas tinha alguém lá no céu que todos os dias vinha a batalha de Davi. Porque tem guerra, igreja, tem batalha que é só eu e Jeová, é só eu e o Pai. Tem guerra que só é você e ele, e não adianta querer colocar ninguém no cenário, porque quando o cenário ele é transformado só para você e Deus, é você e Deus. Então aguenta. Tem batalha que é só nós e Deus. Mas o que eu acho interessante é que talvez se fosse nós, a gente tinha olhado e tinha dito: as ovelhas já não servem muito, então eu não vou perder minha vida para um leão por causa de quem não presta, por causa de quem não vale nada. Mas para Davi não. Davi sabia valorizar o que colocaram na sua mão. Nessa noite deixa eu te convidar, levanta as tuas mãos. Quando eu cheguei, o evangelista, pouco tempo depois, ele mandou levantar as mãos, colocar a mão no braço de alguém. Sabe por quê? Porque o que foi te dado para você pelejar é Deus. E Deus já deu autoridade sobre a tua mão. Sobre a tua mão tem autoridade, tem poder. E isso não vem da irmã Simone, não vem do pastor, vem da palavra de Deus. Então nessa noite, recebe a autoridade na tua mão. Começa a lutar, a obedecer. E você vai ver o reboliço que vai acontecer. Sabe por quê, igreja? Porque teve batalha que foi ele e Deus só. Mas
levantou-se uma batalha contra o povo de Israel. E quem era o povo de Israel, igreja? Um certo dia, estava Davi apacentando as ovelhas. E chegou o profeta na sua casa. Irmão, receber o profeta naquela época era mesmo que o presidente vinha na sua casa. Vinha. E todo mundo queria saber o que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali? Mas o interessante é que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi. E ninguém lembrou de chamar quem? Davi. Estava apacentando as ovelhas. Deixa eu dizer a você, quando eu e você estiver cuidando dos interesses de Deus, aonde quer que esteja, Ele manda chamar a igreja. É só cuidar do interesse de Deus. Ele estava lá, estava esquecido pela família. Quando o homem, ele olha com os olhos da carne, ele diz: ah, certamente é esse aí que é o ungido do Senhor. Ah, porque era forte, porque era bonito, mas não era. Passa-se ali os 7 filhos de Jessé. E ele pergunta: tem mais um? Ele diz: tem. Está lá no campo, está pastoreando ovelha. Aí ele diz: olha, ninguém senta à mesa enquanto esse aí não chegar, porque certamente é ele quem é o ungido do Senhor. Pode, muitas vezes, a gente achar que está sendo esquecido de todo mundo. Mas tem um que te enxerga, tem um que me enxerga, tem um que me vê, tem um que te vê. E Ele está aqui nessa noite. E Ele sabe como está o meu e o teu coração. Ele sabe. Muitas vezes para a gente dar um sorriso é forçado, porque o coração quer chorar. Aí muitas vezes para a gente não chorar na frente de ninguém, a gente quer dar um sorriso. Mas até o sorriso que quer denunciar um choro, Deus, Ele sabe. Deus sabe. Ele é ungido diante da sua parentela, diante da sua família. Mas quando se levanta uma guerra, onde é para defender o povo de Israel, igreja, quem é que se levanta para defender? Ele te vê. Ele te conhece. Ele sabe. E o que eu acho interessante é que quando Davi chega diante da guerra, todos os soldados estão com medo, até o rei. Por quê? Porque o homem era um gigante. O homem era forte. O homem era um homem de guerra desde a sua meninice. E isso fez com que os homens de guerra tremessem. Mas aquele que conhece o Deus dos exércitos, ele não temeu diante de Davi. Ele não temeu diante de Golias. Ele não temeu diante da situação. Eu quero que nessa noite você acorde e dê um glória para o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é o que está lutando as nossas batalhas quando a gente obedece. Quando Davi chega diante de um gigante, todo mundo está com medo. Todo mundo está com medo. Aí Davi vai: eu já venci um leão, eu já venci o urso. Quem é esse circuncisar aí para querer difamar? Porque ele estava difamando, era quem? Aí sabe o que é que eu vejo com isso? Davi, desde novo, ele começou a entender que o que é colocado na sua mão, ele tem que defender. Muita gente que ele não sabia que ele tinha sido ungido o rei de Israel. Mas quando ele viu o gigante afrontando, ele disse: espera aí, quem é esse circuncisar aí para estar afrontando o povo que um dia eu vou ser rei? Muita gente não sabia, mas ele já sabia que tinha que defender o povo de Israel. Quando eu caso, quando você casa, quando a gente tem um pai, quando a gente tem um parente, que a gente se achega, que a gente é próximo, o que é que a gente quer fazer? Defender. Defender. E nessa noite nós estamos aqui para aprender a lutar
levantar, defender a cada um daqueles que foi colocado em que igreja? Na nossa mão. Quando eu caso, eu me torno um só. Minha filha nasce agora, faz parte, é uma aliança. A mesma coisa é você. Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que tem muitas vezes um filho, uma filha, um pai, a mãe, um irmão, uma irmã, algum parente, e você está olhando para a situação e está dizendo, não tem mais jeito. Tira esse pensamento e coloca aquele que é o dono da vida, é o dono da morte também. Quando ele quer, ele faz igual fez com Jó. Leva os filhos de Jó. Leva. Mas ele traz outros e coloca onde? Porque quem pode explicar o que Deus faz? Quem pode explicar o que Deus faz? Mas a palavra do Senhor vem dizer que tudo que Ele faz é o quê? Perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. E quando Davi mata o gigante, Davi agora começa a ser perseguido. Por causa que ele agora se tornou um homem de guerra dentro de Israel. Quando Saul olha, Saul fica com inveja. E agora Davi tem que correr, Davi tem que se esconder. Porque Davi diz, jamais eu tocarei no ungido do Senhor. Quem trata com o ungido é o próprio Deus. Eu vou embora e no tempo Deus sabe o que faz. Nós não podemos tocar no ungido do Senhor. É apenas colocar nas mãos do Senhor. E Ele sabe o que faz. Davi agora vai embora. E o que eu acho interessante é que Davi acha aconchego na terra dos filisteus. Na terra do inimigo. Quem já viu? Porque quando Deus quer, até o inimigo favorece a você. Quando Deus quer, irmãos, é porque muitas vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar. E ninguém pode ensinar Deus a trabalhar não, igreja. Quando a gente obedece, como foi falado, está subindo Abraão e Isaac para o morro. Ele sabe que vai oferecer Isaac, mas ele diz a palavra que a gente diz até hoje: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. É Deus quem provê, é Deus quem vai dar. É Deus. É na terra do inimigo. Davi agora recebe até uma cidade para ficar. Dá para entender o trabalhar de Deus? E porque a gente às vezes tenta entender o que Deus está fazendo. Na terra do inimigo, ele agora recebe uma cidade, começa a reinar lá. E 600 homens, que é desprezado por Israel, agora se junta a Davi e começa a guerrear as lutas de Davi com ele. Sabe o que isso me ensina? É que eu nunca estou sozinho, nem no céu, porque Deus nunca me deixou sozinho. E Deus sempre levanta alguém guerreiro do teu lado para batalhar, para orar, para te dar um abraço na hora que você precisa. Davi foge, mas 600 homens vão ajudar Davi. E Davi começa a lutar algumas guerras para cá, para lá, para lá, para cá. E tem uma guerra que Davi quer lutar. O rei diz: não, volta, Davi. Porque estão dizendo aqui que pode ser que tu se levante contra nós. Então volta, Davi. Só que o que eu acho interessante é que quando Davi vai lutar essa guerra, Davi passa 3 dias para lá, indo para lutar essa guerra. Fica Ziclag com as suas mulheres, com os seus filhos, sem homem. Os homens vão tudo, mas quem? Mas Davi. E Ziclag fica sem homem nenhum. Fica só as mulheres e as crianças mais velhas e as crianças mais pequenas. E enquanto Davi vai lutar, vai querer lutar, os amalequitas estão de olho em quem? Em Ziclag. Enquanto Davi vai,
os amalequitas, eles entram em Ziclag, eles tocam fogo na cidade, ele leva cativo as mulheres, as crianças, todos, ele leva cativo. Mas o que eu acho interessante é que os amalequitas não mataram ninguém, eles levaram cativos. Eles levavam o que, igreja? Cativos. Talvez pessoas na sua casa nessa noite esteja cativa, sendo usada nas mãos do inimigo. E às vezes foi por causa de um deslize nosso, às vezes nem foi. Mas se encontra no estado de quê? De cativeiro, preso, sendo usado nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, no roubo, na mentira, na prostituição. Estão sendo usados cativo por muitos aspectos que o inimigo quer prender. E o que eu acho interessante é que Davi vai embora, deixa lá a cidade. Os amalequitas vai, leva cativo, eles tocam fogo na cidade. E quando Davi vem voltando, que eles olham de longe, apenas a fumaça de longe. E tem um ditado que diz que onde há fumaça, há o que, igreja? Fogo. Agora imagina, quando Davi olha de longe, que vê a cidade em fumaça, Davi, que era um homem de guerra, Davi já começa a imaginar: alguém saqueou, alguém matou, porque ele estava de longe, ele não sabia se tinha sido apenas levado cativa ou se estava morto. E quando ele chega na cidade, que vê que foram levados cativos, que foram tudo queimado a fogo, eles começam a chorar. A Bíblia fala que eles choram tanto que não tem mais choro, igreja. Tem dia que a gente fica assim na nossa casa. Não tem dia que a gente às vezes quer parar de chorar e não consegue. Tem dia que é uma tristeza na alma tão grande que quem olha não consegue entender o que é que está passando. Mas o Espírito Santo, ele te conhece e sabe a dor que eu e você passa. Naquele momento, tem um ditado que diz que homem não chora. Mentira, igreja. Mentira. Porque a tristeza, quando bate na porta de alguém, não cessa. Pode ser o homem, a mulher mais forte. Ele entende o que é uma dor. Ele entende o sofrimento. E a Bíblia diz que Davi e os homens começaram a chorar. Choraram tanto. Mas o que eu acho interessante é que enquanto os homens estavam colocando a culpa em Davi, Davi recobra as suas forças e ele pede força a quem? Eu não sei o que está passando na tua casa, mas tu viesse nessa noite aqui, foi pedir força a Deus. Eu não sei os projetos que você escreveu naquela folha, mas tem um que conhece todos os seus projetos. E deixa eu dizer, se você acha que são projetos bons, imagine os projetos de Deus que são melhores e maiores que os teus. Imagina o que é que Deus não tem para te dar. Imagina o que é que não vai acontecer na tua casa. Porque quando Davi recobra a força, eu acho interessante que Davi não diz assim: vocês querem ir comigo? Vamos embora. Não. Davi vai consultar a quem? A Deus. Porque tem momentos da nossa vida que nós quebra a cara porque nós não consultamos, nós não oramos, nós não pedimos direção, nós apenas batemos a mão no peito e diz: eu vou. Aí nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: quando foi que tu ajoelhasse, falasse comigo
e esperasse ouvir a voz para ter a direção certa. Porque quando a direção vem de Deus, igreja, é interessante quando ele pede a direção, que Deus diz: vai, pode perseguir, pode ir atrás, que tu vai achar. Ele chama os homens vão atrás. E o que eu acho interessante é que um dos servos dos amalequitas fica doente e fica para trás. Por quê? Porque quando Davi encontra aquele homem, ele diz: Deus está conosco. Porque se não fosse o servo, eles iam saber aonde a direção. Mas Deus tem estratégia para tudo. Fez o servo dos amalequitas adoecer, deixou ele lá na beira da estrada. Quando Davi viu, disse: pode dar comida, pode levantar esse homem, porque ele vai nos levar até onde estão nossas famílias. Tem estratégia que Deus dá a gente pensa que não é de Deus. Por não consultar, por não querer direção, ou muitas vezes por não ouvir, discernir a voz do Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo do Senhor, que é Ele quem abre os nossos ouvidos, Ele vai nos dar estratégia, vai nos dar estratégia para lidar com aquele nosso parente, que muitas vezes a gente está dizendo: é muito difícil, não tem mais jeito. Deus, Ele dá estratégia nessa noite. É só confiar quando a voz vem de Deus. E o que eu acho interessante, a voz veio, ele entendeu, perseguiu os amalequitas não tiveram nenhum sucesso diante de quem? De Davi. Os filhos e as filhas, as suas mulheres, nenhuma sequer se perdeu. Nenhuma sequer. O seu projeto para 2023, eu sei que muita gente colocou a sua parentela no meio, sim ou não? Pedindo salvação, sim ou não? Por quê? Eu disse no começo: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem parente seu que está vivendo bem financeiramente, mas quando a gente olha para a alma dele, a gente diz: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, para que ele não parta desse jeito, para que ele não parta dessa maneira. É por isso que muitas vezes na oração, a primeira pessoa que você lembra é o nome daquele teu parente, é o nome daquele teu familiar. E nessa noite você veio clamar por ele. Por quê? Porque você sabe que como Deus deu estratégia a Davi, e Davi achou todo mundo que tinha se perdido. Nessa noite, a estratégia que Deus te dá, você pode achar aquele parente teu que para muita gente acha que não tem mais jeito. E o que eu acho interessante, igreja, é que quando Davi, ele pega mulheres e filhos, todos os despojos, ele leva tudo. É como se Deus tivesse dito assim a Davi: olha, Davi, eu vou te dar a tua parentela, a parentela dos homens que foi contigo, e ainda eu vou te dar mais. E ainda eu vou te dar mais. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite, até nos assistindo, que deixou de pregar, que deixou de louvar, que deixou de evangelizar, que deixou de levantar pela madrugada para falar com Deus. Tem pessoas aqui, talvez, que no seu momento que tiveram encontro com Deus, você olhava para alguém e dizia: eu quero pregar igual ela, eu quero pregar igual
igual ele. Eu quero evangelizar igual ela, igual ele. Eu quero ser diferente no meio dessa sociedade de canhotinho. Eu quero, mas às vezes uma palavra conseguiu levar cativo aquilo que você disse que ia fazer. E nessa noite o Senhor quer que você acorde. Tem muita gente em canhotinho, na cidade, no Brasil, precisando que você volte a fazer aquilo que você fazia. Não deixa cativo os dons que Deus te deu. Não deixa que o inimigo roube a tua adoração, o teu louvor, a gratidão do teu coração a Deus. Não deixa. Mas toma uma posição nessa noite. Faça como Davi. Recobre o ânimo no Deus dos céus. Não deixe que nada roube o dom que Deus colocou na tua mão, igreja. Não deixa que o inimigo roube, que o inimigo faça com que você não enxergue que aquele teu parente, ele pode ser uma dupla sim, para servir ao Senhor com você e cantar aqui, ó, nesse altar, e adorar nesse altar, e ser um adorador, e ser um pregador junto com você. Não deixa, não deixa, não deixa que o inimigo roube. Não deixa. Aonde é que ele está? Aonde é que ele está cativo? Você já sabe. Então peça estratégia nessa noite ao Senhor. Peça: Pai, Paizinho, eu necessito, eu preciso que aquele homem, que aquela mulher que um dia disse que seria um evangelista comigo, um missionário comigo, eu preciso que o Senhor toque no coração dele. Davi, irmão, foi atrás. Muitas vezes a gente quer deixar um parente por causa de uma cara feia. Sim ou não? Tem aquele parente que a gente chega na casa dele e parece que ele nem conhece a gente. É parente, mas parece que nem conhece. Aí que às vezes a gente olha e diz: tem jeito, mas não parece. Tem jeito, mas não. Aí eu pergunto: se teve jeito pra mim, pra você, quem é esse teu parente pra não ter jeito? Quem é? Porque do jeito que ele é difícil hoje, nós também fomos um dia difícil para Deus. Mas quando Deus entra aqui, igreja, e Ele tira tudo o que o inimigo quer que fique cativo, e a gente coloca a cadeira de primeiro lugar para Jesus, Ele diz: agora eu faço, agora eu faço. Agora eu faço. E por que nós podemos entender isso? É porque quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, e quando Jesus disse: está consumado, tetelestai, existia um véu que só quem poderia falar com o Pai era o sacerdote. Mas quando o véu se rasgou, ele não se rasgou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ele se rasgou de cima para baixo. Isso agora quer dizer que eu e você aqui nesse lugar, a gente pode clamar, a gente pode falar com o Pai, a gente pode orar e a gente pode ouvir o que Deus tem para falar conosco. Quem vai ouvir a voz do Senhor nessa noite? Quem vai pedir estratégia para lidar com aquele teu parente difícil? Com aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito? Agora imagina, vinha Davi voltando com a sua parentela e com a parentela dos seus amigos. Porque tinha ido 400 dos 600, 200 tinham se cansado demais e ficaram para trás. Quando Davi chega perto dos 200 que ficaram cansados, bebendo água, recobrando ali as suas forças, teve uns bonitinhos que disseram: nós não vamos dividir com ele não, que ele não for lutar com os amalequitas, nós não vamos dividir não.
Aí Davi vai e diz: ei, é isso que o coração de Deus viu no coração de Davi. Quando Deus trouxe alguém da tua parentela, da tua casa, para ficar aqui, saiba cuidar dele. Saiba abraçá-lo. Saiba dividir. Porque quando Deus nos dá, é para que a gente também dê. Porque quando Deus nos dá, Ele sabe que o que Ele dá é porque Ele nos ama incondicionalmente. Ele ama a mim, Ele ama a você. E do jeito que Ele quer que a gente tenha, Ele também quer que aquela pessoa tenha. E nessa noite, como o evangelista disse, na tua mão tem autoridade, tem o quê? Autoridade e... esse poder é de você? Para Davi matar um leão, igreja. Para Davi matar um urso. Para Davi matar Golias, que um exército todinho estava com medo. Para Davi matar, significava que a força vinha de quem? Nós vamos ter força quando a gente confiar em quem? Agora imagina comigo. Imagina comigo. O barco está balançando para lá e para cá. Jesus não está no barco. Quando os homens olham, o medo fez com que Jesus parecesse um quê? Um fantasma. Quando Jesus olha para os homens estão tudo o que, igreja? Com quê? Com medo. Se no medo a gente fizesse igual Pedro, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. Jesus faz o quê? Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Pedro desce do barco ou fica no barco. E na hora que Pedro coloca o pé na água, a água estava como o que, igreja? Esse chão, ó. Estava como esse chão aqui. Talvez Pedro dissesse: oxe, uma estrada no meio do mar. Sabe o que é que isso significa? É que quando nós colocamos a nossa fé em ação, o medo que a gente às vezes tem, Deus vai mostrar que Ele pode fazer algo que vai nos surpreender se a gente não deixar o medo nos afundar. Acorda, Pedro, nessa noite e começa a olhar para o mar, porque Jesus pode fazer uma estrada no meio do mar. Acorda, Pedro, olha para o teu irmão e diz: acorda, Pedro. Deus não te chamou para ficar paralisado. Deus te chamou para andar. E Ele quer que você ande. Não vai ficar parado. Não vai ficar paralisado. O projeto não é teu, é de Deus. Então junto com o teu, Ele vai ser grande. Ele vai ser grande, igreja. Do jeito que Davi usou as armas certas, começa a usar as armas certas e você vai ver, você vai ver a transformação na tua casa, você vai ver a transformação na sua família, você vai ver a transformação aonde você colocar a sua mão, vai acontecer algo diferente. Aleluia. A estratégia sempre vem de quem? De Deus. Quando Pedro olha que vê que está andando pelas águas, ele disse: o que foi que aconteceu aqui? Eu estou andando. Na hora que ele começa a afundar, irmãos, quem é que dá a mão a ele? Ele nunca nos deixou, não. Nunca nos abandonou, nem vai abandonar.
Nós muitas vezes é quem deixamos de orar, de confiar, de buscar, mas Ele está sempre no mesmo lugar que esteve. E quer que você nessa noite volte a fazer aquilo que Ele te deu e você deixou. Eu não sei do teu problema, eu já falei isso aqui, eu sei dos meus. Mas dos seus eu não sei. Mas o Senhor nessa noite está te dizendo: recobra o ânimo, e eu vou te dar força se você recobrar. Levanta a tua mão e adora. Começa a dizer: eu quero, Senhor, eu quero mais de ti, eu quero mais força, eu quero caminhar, eu não vou parar, porque o que o Senhor me deu é força. É força. Eu queria te convidar para levantar nessa noite. Levanta nessa noite, recobra o ânimo. Olha para a tua parentela, mas pede uma direção a Deus. Eles podem até muitas vezes estar longe do caminho, mas quem pedir direção a Deus, Deus vai dar nessa noite. E um abraço que tu der nele amanhã já vai fazer diferença. Vai fazer diferença. Fecha teus olhos e começa a clamar. Começa a clamar. Começa a clamar nessa noite. Mas fecha teus olhos e lembra, como se a pessoa estivesse aqui, ou como se tu tivesse sido transportado para lá. Mas começa a clamar pela pessoa, começa a clamar pelo teu dom, aquilo que quer ficar cativo. O inimigo quer ficar cativo na mão dele. Você está dizendo nessa noite: você não vai ficar com nada, porque Deus me deu autoridade para batalhar, para trabalhar, para viver e para cuidar. Começa a clamar aí nessa noite. Começa a clamar. Começa a clamar nessa noite. Começa a clamar nessa noite. Começa a clamar. Pai amado, Deus de misericórdias, Pai da eternidade. Ah, Senhor, nessa noite aqui nós estamos reunidos em uma só fé, Senhor. Senhor, e nós sabemos, Senhor, que na nossa mão já foi colocada a autoridade, sim. Mas aquele, Senhor, que tiver, Senhor, diante da tua presença, pedindo força, pedindo poder, pedindo ânimo, essa força nessa noite ela vai ser recobrada, ela vai ser redobrada, ela vai ser redobrada, Senhor. Tem pessoas aqui que olham para o seu esposo e diz: não tem mais jeito. É mentira do inimigo. É mentira do inimigo. É mentira. Porque o Deus que dá a vida, o Deus que dá a vida, é o Deus que transforma o coração do homem, é o Deus que transforma a vida do homem. É Ele que vai lá agora, e Ele pode ser tocado. Ele pode ser tocado agora, agora, pelo poder do teu nome, Jesus. Aleluia. Seja o louvor, Pai amado, Deus maravilhoso. Quantas pessoas nesse momento, Senhor, estão pensando em tirar a sua própria vida. Quantas pessoas, Senhor, nesse exato momento agora, estão sem ânimo para viver. Estão dizendo: eu não quero mais chegar em 2023. Eu quero é partir hoje mesmo. E pode ser, Senhor, que o Senhor está olhando para essa pessoa agora e está dizendo: eu te dei a vida. poderoso. Sou eu quem tenho o poder de tirar. Não faças tal coisa. Visita essa pessoa agora, Senhor, ao qual esse espírito de morte está assolando a vida dela, está assolando a casa dela. Visita nessa noite. Vai tocando naquele filho rebelde que muitas vezes parte para dar na mãe, parte para dar no pai. Visita ele agora, Senhor. Visita agora.
Visita aquele esposo que até disse que não amava mais essa mulher. É mentira de Satanás, é enganado por Satanás. Ela foi instituída para ser esposa. Mesma coisa é esse esposo. Senhor, visita nessa noite. Visita. Vai quebrando as cadeias, vai quebrando cadeias que estão prendendo, Senhor. Vai visitando nessa noite, porque a glória do Senhor onde chega, a cadeia tem que cair por terra. Cai por terra a cadeia agora. Você que está através desse aparelho, agora, aonde tiver uma sola na tua vida, agora, bate em retirada, porque maior é Deus na tua vida, que todo o poder das trevas caia por terra. Aleluia, Senhor. Seja o louvor. Tu és bendito, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. A Ele a honra. Visita essa família, Senhor. Visita essa família. Ele a glória. Eu sei que eu e meu esposo e a minha filha, nós não somos uma família. Ele o dono. Quer dizer, somos uma família perfeita em Cristo. Sei que temos algum defeito e precisa ser moldados mais. Mas tem pessoas, Senhor, que estão olhando para nós e dizem: ah, como eu queria um esposo que pregasse. Ah, como eu queria uma esposa que vivesse em comunhão com Deus. Um esposo que vivesse em comunhão com Deus. Um filho que não saísse dos caminhos do Senhor. E nessa noite, Senhor, como, Senhor, meu Deus, uma atalaia tua aqui na terra, eu oro por essa família, que o inimigo está tentando destruir. E eu te peço, Pai, em o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, restaura agora a mente, restaura agora a família, restaura agora, Senhor, esse casamento. Em o nome do Senhor Jesus, restaura, Senhor. E aquele que tem algum parente, Senhor, onde as cadeias espirituais são tão fortes por causa de trabalho de macumba, de feitiçaria. Agora, todo trabalho que foi entregue, em cachoeira, em mata virgem, em cemitérios, o Senhor tem poder para desfazer todo e qualquer mal, e que venha bater em retirada agora, porque maior é Deus, em nome de Jesus. Recebe nossa oração nessa noite, Pai. Aleluia, Jesus. É o Senhor dos exércitos. Aleluia, Senhor. Ele é santo. Será que você pode abraçar a pessoa que está do seu lado? Abraça a pessoa que está do teu lado aí. Senhor, quantas vezes nós não precisamos de um abraço? E às vezes nós não sabemos aonde encontrar. Mas às vezes, quando você e eu entramos em nosso quarto, o Espírito Santo, Ele nos abraça desse jeitinho aí. Do jeito que você está sentindo essa pessoa abraçando.
Sabe por que muitas vezes, aquela vez que aquela voz diz para você, tira a tua vida agora, e você não tirou, é porque o abraço do Espírito Santo foi até a tua casa e te abraçou naquele exato momento. Sinta, sinta esse abraço, esse abraço, esse abraço, esse abraço. Você não está só. Deus está cuidando de tudo. Mas a estratégia agora Deus está te dando nesse momento. Quantas vezes você deixou de abraçar aquele teu parente na tua casa? Quantas vezes você deixou por causa de raiva, por causa de mágoa, por causa de rancor antigo? E nessa noite o Senhor está dizendo: tira fora toda mágoa, toda raiva, e abraça ele, abraça ela, desse jeito que você está abraçando esse seu irmão agora. Agora, agora, receba esse abraço do Senhor. Poder, Jesus, que só vem de ti, Senhor. Ele é santo. Ele é santo. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Ele é santo, ele é santo. A glória do Senhor. Aleluia, a glória do Senhor. Maravilhoso. Ele é santo. Que paz, Senhor, nesse lugar. Que paz. Santo, tu és santo, Jesus. Recebe, Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Derrama da tua paz nesses lares, Senhor. Derrama da tua paz nessas casas, Senhor. Derrama da tua paz nessas famílias, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Dá um sono novo a essa pessoa que não está conseguindo dormir. Dá um sono novo, Senhor. Dá um sono que vem somente de ti. Dá um sono que vem de ti, Senhor, para descanso dessa pessoa que não dorme mais sem o remédio. Mas o sono que vem do Senhor, Ele pode tirar o remédio ainda nessa noite e te dar um sono novo. Aleluia. Ele está nesse lugar, igreja. Sinta essa paz. Sinta essa paz. Esse ambiente. Ele está com uma paz tão grande. Essa paz só pode vir do trono. Oh, Jesus. Jesus. Como é bom sentir a tua paz, Senhor. Senhor, tua presença. Obrigado, Senhor, por tua graça. Obrigado, Jesus. Amém, amém, igreja. Quem pode dar uma salva de palmas bem bonita para o Senhor? Enquanto tu dá uma palma bem bonita, quem pode dar glória, quem pode dar aleluia, quem pode glorificar, quem pode exaltar, quem pode engrandecer. Que nada venha roubar a nossa adoração. Amém? Eu agradeço a oportunidade em Cristo Jesus.